Olá, pessoal. Estamos em mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre números racionais. Então, o que são os números racionais? Ele é conhecido como número racional, todo número que pode ser representado com uma fração irredutível. Ao longo da história da humanidade, a ideia de número foi desenvolvendo gradativamente de acordo com as necessidades humanas. A representação dos números em frações, por exemplo, resolveu problemas que eram solucionados apenas com números inteiros. Então, o número racional pode ser representado a partir de uma fração. Por isso, existem métodos para transformar números inteiros, números decimais exatos e dízimos periódicos em frações. O que são os números racionais? Então, os números racionais são a ampliação do conjunto dos números inteiros. Então, além dos números inteiros, foram acrescentadas todas as frações. Então, o conjunto dos números racionais é representado por racionais, representado pelo esse símbolo Q, que é igual A sobre B, tal que A pertence ao conjunto dos números inteiros e B pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, o que essa representação diz em um número? Diz que o número racional, se ele pode ser representado como uma fração de A sobre B, tal que A é o número inteiro e B é um número inteiro diferente de zero. Mas, se formos definir os números racionais com menor rigor, podemos dizer o seguinte: então, números racionais são todos os números que podem ser representados como uma fração. Então, quais os números que satisfazem essa definição com relação aos números racionais? Quais são os números que definem essa afirmação? Que todo número tem sua forma fracionária. Então, os números inteiros, por exemplo, menos 10, 7, 0, ele tem sua forma fracionária. Então, menos 10 eu posso dividir por 1, que é igual a menos 10. Então, se eu pegar 7, eu posso encontrar a sua forma fracionária, que é 7 dividido para 1. E assim sucessivamente. Então, os números decimais exatos, por exemplo, eu tenho 1,25, 0,1, 3,1415, ou seja, também pode ser escrito na forma fracionária. E as dízimos periódicas simples, por exemplo, 1,42, 42 e 42. E também as dízimas periódicas compostas, por exemplo, 1,02, 8888, etc. Então, esses números aí, eles satisfazem essa definição com relação ao conjunto dos números racionais. Ou seja, todos esses números, eles têm sua forma fracionária. Então, não são números racionais. Então, as dízimas não periódicas, por exemplo, 4,12394892201, etc. Então, vocês podem observar que ela não é um número racional. Por quê? Porque ela não é uma dízima que contém um período. Tá? Ou seja, ele é um número irracional. Então, 4,12394892201, ele é um número irracional. São as raízes não exatas. Por exemplo, raiz quadrada de 2. Então, a raiz quadrada de 2 ela não forma uma dízima periódica. Ela é um número irracional. Então, a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 7, enfim. E a raiz quadrada de números negativos também não é considerada como sendo um número racional. Então, a representação dos números racionais. Como nós podemos representar esses números na forma de fração? Então, entendendo que a fração é uma divisão de dois números inteiros, para ser um número racional, é possível representar esse número como uma fração. Logo, cada um dos casos citados anteriormente como números racionais.
que são os números inteiros, positivo e negativo, os decimais exatos e as dízimas periódicas. Pode ser representado como uma fração, ok? Então, vamos primeiro começar com os números inteiros. Qual é a representação desses números? Então, eu tenho o número 2, ele é um número inteiro positivo, certo? Qual é a forma fracionária de 2? É 2 dividido para 1, que é igual a 2. Outra forma fracionária do número 2 é 4 dividido para 2, que é igual a 2. E outra forma fracionária do número 2 é 6 dividido para 3, que é igual a 2. Então, como podemos observar, eu tenho 2 sobre 1, 2 meios e 6 terços. Então, esses três aqui, tá, são exemplos de forma fracionária do número 2. Da mesma forma, usando o mesmo raciocínio, nós temos também menos 3. Qual é a forma fracionária de menos 3? É menos 3 sobre 1, né, que é a divisão de menos 3 por 1 dá menos 3. Menos 6 dividido para 2 dá menos 3. E menos 9 dividido para 3 dá menos 3. Então, menos 3 sobre 1, menos 2 meio e menos 9 terços é a forma fracionária de menos 3. E existem outras formas fracionárias desses números aqui, ok? Vamos agora à questão dos números das dízimas periódicas, aliás, dos decimais exatos. Números decimais exatos. Ou seja, são os números que dão a divisão exata. Então, para transformar um racional, um número decimal exato em uma fração, contamos a quantidade de números que há na sua parte decimal. Ou seja, depois da vírgula. Se houver um número após a vírgula, escrevemos a parte inteira mais a parte decimal sem a vírgula, sobre 10. Se houver dois números na parte decimal, sobre 100, na prática, a quantidade de números na parte decimal será a quantidade de zeros que teremos no denominador. D. Observe aqui, 0,5. Eu tenho somente um número aqui, após a vírgula, que é o 5. Ou seja, eu só tenho uma unidade decimal, que é o 5. Então, eu vou colocar o 5, vou retirar a vírgula e vou colocar 10 como sendo o denominador. Por que 10? Porque eu só tenho uma unidade decimal, que é o 5, que é décimo. Então, vai ficar 5 décimos. Então, essa é a forma fracionária de 0,5. Eu tenho 1,2. Então, a forma fracionária dele vai ser 12 décimos. Ou seja, eu vou pegar 1,2, vou retirar a vírgula, ok? E acrescentar no denominador o número 10. Por quê? Porque após a vírgula eu tenho somente uma casa decimal, que é o 2. Eu tenho 2,32. Observe que agora eu não tenho mais só uma unidade decimal. Eu tenho duas unidades decimal, o 3 e o 2. Então, é 32 centésimos. Então, vou pegar 2,32, vou tirar a vírgula, vai ficar 232, e vou acrescentar no denominador 100. Por que 100? Porque eu tenho duas unidades decimal, décimo e centésimo. Agora, eu tenho 0,909. Observe que aqui eu já não tenho mais nenhuma unidade e nem duas unidades. Eu tenho 3 unidades decimal. 9, 0 e 9. Então, vou pegar 0,909, vou colocar no numerador, vou tirar a vírgula e vai ficar 909. Dividido por 1000. Por que 1000? Porque eu tenho 3 unidades decimal. Então, vai ficar décimo, centésimo e milésimo. Quando for somente uma unidade decimal, eu vou dividir por 10. Quando for duas unidades decimais, eu vou dividir por 100. E quando for 3 unidades decimais, eu vou dividir por 1000. Dízimas periódicas. O que são as dízimas periódicas? Então, encontrar a representação fracionária de uma dízima periódica nem sempre é uma tarefa difícil. Aliás, é uma tarefa fácil. O que chamamos de fração geratriz. Para facilitar esse trabalho, foi observado que na equação que utilizamos para encontrar esse trabalho, foi observado que na equação
que utilizamos para encontrar a fração geratriz, existem regularidades, o que permitiu o desenvolvimento do método prático. Em primeiro lugar, precisamos entender que existem dois tipos de dízima periódica, simples e a composta. Uma dízima é simples se em sua parte decimal existir somente a parte que se repete. Ou seja, o período. Uma dízima é composta se em sua parte decimal existir uma parte não periódica. Ok? Observe o exemplo. Eu tenho 9,32, 32, 32, 32 hexametros. Essa dízima, ela é periódica simples. Por quê? Porque eu tenho somente períodos que está se repetindo, que é o 32. Então, 32, 32, 32. Então, é a dízima periódica simples. A parte inteira é igual a 9, ou seja, a parte inteira em uma dízima periódica, ou em uma fração, vai ser o número que vem antes da vírgula. Então, qual é o número que vem antes da vírgula aqui nessa fração? É 9. Então, o período é igual a 32. Então, o período da dízima é o que está se repetindo. Então, é 32, 32, 32. Agora, observe essa outra dízima periódica. Ela é diferente. Ela não é simples, ela é composta. Por quê? Porque eu tenho uma parte não periódica, que não se repete, que é o 7. Então, tenho 8,7, 15, 15, 15. Então, o período que está se repetindo é 15. Mas eu tenho esse 7, que ele não está se repetindo, ele não é periódico. Então, essa dízima, ela é uma dízima composta. Vamos agora transformar os números decimais na sua forma fracionária. Observe aqui esse primeiro número. Eu tenho esse número decimal, 0,25, ou 25 centésimos. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou acrescentar no numerador o 0,25, retirar a vírgula e vai ficar 25. Não mais 0,25, mas sim 25. E vou dividir por 100. Por que eu estou dividindo por 100? Porque o denominador da fração é 100. Porque eu tenho duas unidades decimal, ou seja, duas casas decimais, que é o 2 e o 5. Observe esse outro decimal aqui. Eu tenho 0,05. Então, vou colocar no numerador 0,05, vou retirar a vírgula, vai ficar 5, e vou dividir por 100. Também, novamente, porque eu tenho duas casas decimais, que é o 0 e o 5. Então, nesse caso, eu vou dividir, né? Aliás, o denominador vai ser 100. Observa esse terceiro exemplo aqui. Eu tenho 0,001. Eu vou pegar 0,001, vou colocar no numerador e tirar a vírgula. Quando eu tiro a vírgula, fica 1. Então, dividido por 1000. Por que 1000? Porque eu tenho 3 unidades decimais, que é 0, 0 e 1. Ok? Então, essas regras aqui, elas só podem ser feitas dessa forma, né? Nesse caso, quando é uma fração aqui no denominador 10, 100 e 1000. Nesse caso, eu posso transformar também essas frações dessa forma em um número decimal, que é o que nós iremos ver agora. Então, mais esse exemplo. Eu tenho 1,251. Vamos transformar em uma fração. Então, vai ficar 1.251, ou seja, eu coloquei 1,251 e retirei a vírgula. Então, ficou 1.251, dividido por 1000. Por quê? Porque eu tenho 3 unidades decimal, que é 2, 1 e 5. Ou seja, eu tenho 3 casas decimais, então a divisão vai ser por 1000. Mas esse é outro exemplo, 3,1. Então, vai ficar 31 dividido por 10. Por que 10? Por que o denominador 10? Porque eu tenho somente uma unidade decimal após a vírgula, que é o 1. Vamos ver agora o segundo exemplo. Vamos transformar os números fracionários na forma decimal. Né? Eu até falei agora há pouco
que nós só podemos fazer essa transformação quando os denominadores forem 10, 100 e 1000, ok? Dessa forma. Então, eu tenho 25 dividido para 100, ou seja, 25 centésimos. Qual é a forma decimal dessa fração? Vai ser 0,25. Ou seja, eu vou ver qual é o denominador, seria 10, 100 ou 1000. E daí eu vou acrescentar as casas decimais. Então, eu vou pegar o 25, colocar como sendo, que é o numerador, certo? 25. Se eu estiver dividindo por 100, eu vou ter que ter duas casas decimais após a vírgula. Então, eu já tenho duas, que é o 2 e o 5. Basta eu acrescentar um zero à esquerda e colocar a vírgula. Então, fica 0,25. Então, se você observar aqui, eu tenho duas casas decimais. Uma, duas. Ou seja, décimo, centésimo. Ok? Então, fica 0,25 centésimo. Então, 25 centésimos, a sua forma decimal é 0,25. Vamos ver esse outro exemplo. Eu tenho 2 dividido para 100, ou 2 centésimos. Então, vai ficar dessa forma. Novamente, nós temos que observar o denominador. Se o denominador for 100, se a divisão for por 100, eu tenho que ter duas casas decimais após a vírgula. Então, eu vou colocar a vírgula, certo? E vou pegar o número 2. Então, observa que eu já tenho uma casa decimal que é o 2. Então, à esquerda aqui eu coloco mais outra, coloco a vírgula e acrescento um zero. Então, após a vírgula eu tenho duas casas decimais, que é o 0 e o 2. Vamos ver outro exemplo. Eu tenho 35 dividido para 1000. Já mudou. O denominador é 1000. Ou seja, 35 milésimos. Vamos ver sua forma decimal. Então, vai ficar 0,035. Então, quando o denominador for 1000, eu tenho que ter três casas decimais após a vírgula. Então, vai ficar 0,035. Ah, mas eu só tenho 35 como numerador. Então, você acrescenta um zero para completar as três casas decimais. Coloca-se a vírgula e acrescenta um zero à esquerda. Então, ficou 0,035. Próximo exemplo. Eu tenho 1.354. Vamos dividir, décimos. 1.354 décimos. Vamos ver sua forma decimal. Vou pegar 1.354, vou acrescentar, depois da igualdade, e vou ver o denominador. Se o denominador é uma divisão por 10, eu tenho que ter somente uma casa decimal. Então, começando aqui da direita, vai ser, eu vou acrescentar vírgula, vai ficar 125,1. Então, após a vírgula, eu só tenho uma casa decimal. Vamos ver esse outro exemplo. Eu tenho 1 dividido para 10. Vai ficar igual a 0,1. Porque o 10, eu tenho que ter somente uma casa decimal. Então, se eu estiver dividindo por 10, eu tenho que ter uma casa decimal, para eu transformar ele em um decimal. Então, vai ficar 0,1. Terceiro exemplo. Diga se o número a seguir é uma dízima periódica. Eu tenho 0,1666666. Nesse caso aqui, é uma dízima periódica, composta. Por quê? Porque o período aqui é 6. O período dessa dízima está se repetindo. Então, é o número 6. Por que ele é composta? Porque eu tenho esse 1. Ou seja, não periódico. Certo? Esse 1 ele é não periódico. Ok? Então, por isso que ela é uma dízima periódica composta. Então, observando o 6, ele está se repetindo e vai ser o período. Então, é uma dízima periódica infinita, não exata, ok? Porque é infinita, e é periódica composta. O quarto exemplo. Escreva o número racional na sua forma decimal e diga se ele é uma dízima periódica. Olha como é interessante aqui. Aqui está pedindo para ver se ele é um número, esse número racional, se ele é uma dízima periódica. Então, vamos resolver aqui. Tá? O resultado está aqui, já está o resultado, que é 0,0.
0,111 hexenses. Então, aqui no caso, ele é uma dízima periódica, ok? Infinita, e o período vai ser 1. Mas como eu cheguei a esse resultado? Por que deu 0,0111? Vamos ver o cálculo aqui. Observem aqui. Então, 1 dividido para 9. Vou fazer uma divisão normal. Então, 1 dividido para 9. Então, observe que 1 é menor que 9. Então, quando isso acontece, eu tenho que acrescentar um zero no dividendo, certo? E colocar um zero e uma vírgula no quociente. Então, agora 10 dividido para 9 vai ser igual a... vai dar 1. Então, 1 vezes 9 é 9. Subtraindo aqui, 10 menos 9 dá 1, ok? Continuando a divisão, então 10 dividido para 9 vai dar 1. 1 vezes 9 é 9, ok? E 10 menos 9 é 1. 10 é dividido para 9 novamente, é 1. 1 vezes 9 é 9, e 10 menos 9, 1. Então, vocês observam que esse número aqui é infinito. Sempre vai dar esse resultado 1. Ok? Então, a pergunta é, escreva um número racional na sua forma decimal e diga se ele é uma dízima periódica. Então, nesse caso, ele está na forma decimal e ele é uma dízima periódica. Ok? Nós estamos encerrando essa videoaula e brevemente estaremos com mais videoaulas.